viagem, mais de 1000 quilômetros percorridos, na bagagem trazendo uma nova forma de ver como é produzido o trigo até chegar à farinha. E além disso, estou trazendo na bagagem um pouquinho de trigo e farinha lá do oeste do Paraná. Louco para fazer pão, mas antes disso, matar a saudade da família. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o pão, a gente pensa numa receita, encontra uma receita num livro e quer que a farinha funcione da forma e que ela atenda a todas as demandas que a nossa receita tem, principalmente na quantidade de água. Depois dessa viagem que eu fiz para conhecer o produtor e todo o processo de produção de farinha, eu percebi que a gente precisa ser muito mais cauteloso. E eu decidi que para fazer esse pão com as farinhas que eu trouxe lá de Realeza e de Toledo, no Paraná, eu vou adicionar água bem aos poucos, até perceber quanto de água foi o suficiente para esse pão. Eu iniciei esse pão pesando 250 gramas de farinha integral do trigo que eu ganhei lá do Mauro, em Realeza. E adicionei mais 250 gramas da farinha branca, aquela que eu vi moendo no moinho do Sidomar. Adicionei o sal, 10 gramas, que é 2% do peso da farinha. E além disso, cerca de 30 gramas de levain. 22. Aí. E nesse momento eu fiz a experiência de me libertar da balança e ir adicionando água até que eu achasse que tivesse no ponto. E da mesma forma como eu aprendi com o seu Pedro, que é preciso ter sensibilidade na hora de plantar, a hora certa de colher, com o professor Tadeu, em sentir a farinha e reconhecer as características dela, eu resolvi usar esse instrumento, que é a mão. E ir adicionando água aos poucos, até eu perceber que a farinha está num ponto e a massa está num ponto legal. Se você me perguntar quanta água foi nessa massa, eu não vou saber precisar. Eu posso dar um chute. Foi cerca de alguma coisa, um pouco mais de 300 gramas ou 300 ml de água. E provavelmente era assim que os nossos avós faziam pão, tentando perceber quanto que a farinha conseguia absorver a água até chegar naquilo que eles entendiam como ponto de pão ou ponto de massa de pão. E agora então é a hora de amassar. Depois de bem amassado, eu bolhei esse pão, fiz uma bolinha com ele, devolvi para a bacia, cobri e deixei fermentar por umas 10 horas. Enquanto eu fui dormir, a massa e as leveduras trabalharam. Após a fermentação, eu modelei a massa e coloquei numa forma.
para ela crescer novamente em temperatura ambiente. Depois de algumas horas de fermentação e com a massa já bem crescida, eu decidi que era hora de assar. Para isso, eu peguei um pouco de papel alumínio, passei um pouco de óleo, pode usar manteiga, banha ou óleo vegetal, e cobri o pão de forma a fazer uma pequena cabana com papel alumínio, deixando espaço para o pão crescer. A ideia do papel alumínio é que ele segure o vapor que vai evaporar do pão e crie um ambiente úmido e quente dentro do forno. Com o forno pré-aquecido a 250 graus, eu coloquei o pão para assar e vou deixar ele com esse papel alumínio que vai segurar o vapor por cerca de 25 minutos. Aí eu retiro o papel alumínio e deixo assar até ele ficar bem dourado, e isso deve demorar cerca de 20 a 25 minutos também. A melhor hora é a hora de abrir o forno e ver se o pão está pronto e assado. Olha aí, que beleza. Tirar. Tá bem assado. Só esperar esfriar. Quando a gente faz um pão consciente das pessoas, dos elementos que são necessários para que a gente tenha a farinha, a gente reconhece que ela não é só mais uma commodity. A gente dá um outro valor para todo esse processo. Eu queria agradecer o seu Pedro, o Mauro e a equipe da Bioorgânica, o Sildomar, o pessoal do Moinho, o professor Tadeu, que no Brasil e no mundo trabalham e se dedicam a produzir farinha de trigo para que a gente possa ter pão em casa. Esse pão que vai alimentar a minha família é graças a pessoas como essas que a gente viu nessa série. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou a gente nessa jornada e nessa viagem. Que a sua casa esteja sempre cheia de aroma de pão fresco e a sua mesa cheia de amigos para poder compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.